Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145/2017 e com amparo na portaria 140/2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 42ª sessão ordinária virtual de 14 de julho de 2021. Inicialmente, informo aos senhores conselheiros que a ata da sessão anterior está aguardando as observações para aprovação. Indago a secretária Silvana se tem resolução para ser lida e assinada. Senhor presidente, tem um despacho enviado pelo conselheiro Wander, do processo 4232/2019, Casa dos Relojoeiros. Somente isso. Obrigado, Silvana. Obrigado, conselheiro Wander. Hoje teremos 3 processos da Vicunha Distribuidora de Produtos Têxteis Limitada. Está presente conosco para fazer sustentação oral de suas razões recursais, doutor José Erinaldo Dantas, doutora Laís Sindor, e também os senhores doutor Bruno Viana, doutora Suzana Barroso, doutor Renato Gaspar Júnior. A todos, meu bom dia. O doutor Biratã está de férias, e também anuncia a presença do doutor Pedro Galdino aqui conosco na sessão. Acompanhará esta sessão a nossa consultora Ana Tereza, em face das férias do doutor Biratã Ferreira de Andrade. Passando para a ordem do dia. Senhor presidente? Sim, doutor Biratã. Quero fazer um requerimento a Vossa Excelência. O processo, que eu acho que é o terceiro da pauta, o 2018-11859, ficou para a gente decidir os quesitos na sessão de hoje, e aí, para colaborar na elaboração dos quesitos, está aqui o auditor externo, foi contratado pela Vicunha, o doutor Bruno. Então, se fosse possível, apenas uma pequena inversão de pauta, para que o Bruno possa participar desse processo, e depois se liberar para os demais compromissos profissionais dele, eu agradeceria. Doutor Bruno já está na sala conosco? Já, eu vi ele aqui conosco. Sim, doutor. Então, doutor Rinaldo, que a inversão que você começa pelo terceiro processo, não é isso? Sim, é o que Pela ordem, senhor presidente. Sim, doutor Wander. Esse processo que o doutor Arinaldo fez referência é da minha relatoria e, na realidade, salvo engano, a última decisão que sobrestou foi apenas para que a parte trouxesse os documentos para que a gente pudesse analisá-los e já decidir. Eu creio que não é no nosso processo que há o encaminhamento para a perícia, não. Ou estou enganado? Eu queria só fazer uma contribuição aí com o que o doutor Wander está falando. Doutor Arinaldo, bom dia. Eu acho que esse é o primeiro processo que o senhor está falando, é o que vai ser encaminhado para a perícia. É o processo qual o doutor Rafael é relator. O nosso, doutor Arinaldo, só para esclarecer, que é o terceiro, trata daqueles créditos referentes às notas de devolução que foram emitidas pela própria Vicunha. E nós sobrestamos o feito para que a Vicunha juntasse aos autos as respectivas notas e as justificativas, o que efetivamente foi feito. Está sem o áudio, doutor Arinaldo. Presidente, me perdoe, eu estou me confundindo com os números que são bem parecidos aqui, me perdoe. Pronto, vamos dar sequência que está em pauta aqui, se for necessário. Parece que vai ser bastante rápida a sessão e está bem adiantado já a votação do processo. Então, vamos anunciar o processo de recurso 15240/2018, aí 2018, 11878. Recorrente, Vicunha Distribuidora de Produtos Têxteis Limitada, recorrido Seju. Relator, doutor Rafael Souza. Encontra presente para fazer sustentação oral das razões recursais, doutor José Erinaldo Dantas Filho. Há um pedido de vista do doutor Henrique José Leal Gereissati. Doutora Tereza, nesses processos, após o parecer da consultoria e manifestação da PGE, já houve vários pedidos de perícia, tá certo? Só depois, quando do relato, a senhora presta atenção assim, nos quesitos formulados, se pode aderir a algum quesito extra, tá certo? Caso a senhora ache interessante agregar, tá certo? Com a palavra, o relator.
Excelentíssimo presidente, excelentíssimos conselheiros, advogados, consultores presentes, servidores acefais, esse processo, na sessão passada, nós encaminhamos o entendimento para a perícia, e ele trata sobre falta de recolhimento de imposto em razão de comissão de receita através de comparação de dados de estoques, entrada e saída de produtos. Ele tem um valor de R$460 mil, valor principal, e multa de 848.226,32, com aplicação da regra do artigo 123B1, que é relativamente à documentação e escrituração, deixar de admitir documento fiscal em operações tributadas, multa equivalente a 30% do valor da operação. É importante ver que nas informações complementares, o auditor descreve que usou os dados da EFD transmitidos pelo contribuinte e fez alguns batimentos, né? E ele descreve que, ao cruzar dados de menu, SPED fiscal, auditoria, integridade, descrição de SPED versus NFE, ele colocou assim, algo que tem a ver com a perícia. Aspas, os produtos que realmente foram identificados como produtos diversos foram excluídos do levantamento quantitativo. No entanto, alguns produtos divergiam de suas descrições apenas por um caractere diferente, como, por exemplo, um ponto, um espaço. Esses últimos produtos, após análise individual de cada produto, foram considerados no levantamento quantitativo, ou seja, foi produto autônomo, né? E é isso que repercutiu na perícia aqui, porque um dos argumentos de defesa consistiu em justificar as movimentações dos itens, alegando que havia a necessidade de junção deles. Exatamente quanto... eu vou ter que compartilhar a tela aqui bem rapidinho, né? Esse meu cacoete aqui de compartilhar a tela permitir. Está aparecendo aí, senhores? Está aparecendo aí na tela? O Word? Está sim, doutor Rafael. Pronto, então o contribuinte escreve que esses itens aqui seriam a mesma coisa. Por quê? Porque este aqui, um deles seria o item tal qual como comprado. E depois de uma revisão interna, chamada de retrabalho, ele tomaria um segundo código. Então, esta junção não foi considerada. Aí o contribuinte... Isso aqui é uma tabelinha do contribuinte, tá? Não estou dizendo que é a validada formalmente pela administração pública, né? Ele junta dos dois itens, as entradas, junta as saídas dos dois, tal, e descreve que há uma diferença. Ele confessa uma diferença pequena, né? Bem inferior à colocada no auto de infração. E aí, o quesito que eu coloco é bem simples. Vou botar aqui na tela logo, né? Quanto aos itens acima, proceder às junções visando identificar nova totalização de mercadorias e base de cálculo. Estou indo aqui bem sintético, senhor presidente, para a gente ganhar tempo, né? Mas é isso, os quesitos aqui são somente no sentido da junção. Deixa eu só parar a apresentação aqui. Estou à disposição... Só desses 3 itens, doutor Rafael. Só desses 3 itens. Pronto, aí é que a parte vai dizer se falta algum e tal. Eu entendi que nas alegações dela são esses 3 itens, tanto é que eles colocam umas tabelinhas chamada PROD 01, PROD 02, eu vou ter que compartilhar de novo aqui, para justificar por que eu estou limitando esses 3 itens. Presidente, sempre atento aqui, conduzindo bem, já vai adiantar muita discussão. Com licença aqui. Opa. Pronto. Por que eu limitei esses 3 itens? Eu vou... Aqui é uma planilha do contribuinte chamada PROD 01, que ele vai citando a movimentação, entradas, né, desses 2 itens, o TAB, TAI-DAI PE e o TAI-DAI 1047 PE e o TAB-DAI 1009 RN. Então, o contribuinte fez a apuração dele como fosse a junção desses 2 produtos. Aí vamos aqui na outra tabelinha que o contribuinte colocou, a PROD 002, que ele faz a junção desses 2 aqui. Opa, entrada. Pronto,
produto entrou com esse Tablae 48V, Tablae 48VP. Aí saiu um outro código, que o contribuinte disse que é a mesma coisa, né? O 4096VP. E na tabela PROD 03, lá vem a seguinte colocação. Deixa eu aumentar aqui. Olha, ele coloca isso aqui que termina com 1112VP nas entradas, né? Quantidades de compra grandes, né? Como sempre é. E a saída nos picadinhos aqui, né? 1129VP. Deixa eu mudar aqui a tela aqui da entrada. Ó, 1112VP e aqui 1129. Então, por isso, senhor presidente, que nós estamos limitando somente a esses itens, porque são os que o contribuinte votou a informação. Ok? Não vamos passar disso porque não tem assim um indicativo. São essas considerações e me coloco à disposição da Câmara para demais esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Doutora Ana Tereza, quer fazer alguma observação quanto à perícia? Senhor presidente, eu só gostaria de que você veja o conceito de retrabalho que foi declarado aqui pelo autuante, né? Ele diz que o retrabalho é a nomenclatura utilizada de um processo atribuído ao produto acabado que irá novamente passar pelo processo produtivo, ou seja, é o processo pelo qual o produto acabado retorna para o processo fabril em qualquer fase, podendo ser para reembalar, retirar corte e controle de qualidade. Então, eu acho que isso aqui não significa que são o mesmo código, não. Não se trata do mesmo produto, não. Já que ele já passou acabado, aí retorna apenas para fazer essas correções. Doutora Tereza, essa questão está superada porque já foi aprovada pela PGE, tá certo? Essa discussão está superada, é só a perícia mesmo, tá certo? Então, pronto. Então, senhor presidente, então não vou me manifestar com relação ao pedido de perícia, não, porque eu vou deixar os colegas se pronunciarem. Tá certo, obrigado, Tereza. Com a palavra, doutor Erinaldo Dantas. Presidente, deixa eu só esclarecer uma coisa. O auto-infração, ele prevê vários itens, né? Algumas outras matérias que... Sem áudio, doutor Rafael. Foi mal. A sugestão de perícia é só sobre esses itens, né? Há um universo de outros itens que, por exemplo, foram alegados que foram perdas, né? Que não vão para a perícia e entende-se que mantém-se os termos de lançamento original quanto a eles, deixando bem claro isso, né? Porque o Conselho já tem jurisprudência marcante, no caso de perdas, o contribuinte teria de fazer o lançamento com uma nota, um código CFOP 5927, apropriado para isso. Deixando a questão monóculo, você tem um universo, você está botando a luneta só nesses 3 itens, o resto continua. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Rinaldo, com a palavra. Perfeito, doutor Rafael. Bom dia, presidente. Bom dia, doutora Ana Tereza, que hoje participa do julgamento conosco. Senhoras jogadores, senhores jogadores, a Laís, que está presente, ao Renato, ao Bruno, eu acho também a Suzana se encontra aqui. Eu sou meio amarrado para ver as coisas aqui no Google Meet. Senhor presidente, como eu falei antes do início da sessão, hoje eu quero falar o mínimo possível. Nós estamos tratando de coisas bem objetivas. Esse erro no levantamento foi detectado pelo nosso auditor, foi o doutor Bruno. Eu queria aqui passar para ele para ver se ele concorda com a proposta, com o quesito formulado pelo doutor Rafael, teria algum acréscimo a fazer. E aí, doutor Rafael, fique tranquilo que nós estamos limitados somente a essa situação mesmo, a gente não vai tergiversar para outras discussões que já foram superadas pela Câmara. Doutor Bruno, por favor. Bom dia a todos. Doutor Rafael está certo. Eu queria fazer apenas uma colocação que já foi debatida na última vez que nós estivemos aqui, é que é o seguinte: a controladoria da empresa, o controle da empresa já deixou bem claro que, apesar da expressão retrabalho,
né? E quando você olha para o produto, alguns caracteres são parecidos e outros não. Inclusive, nós discutimos que um tem tantos por cento de linho, outro vai ter sarja, outro vai ter tecido. Nós ficamos discutindo para saber se de fato são o mesmo tecido, tentando trazer uma similaridade, só que a parte trouxe que é o seguinte: houve um cadastro de produto errado. Não é apenas uma similaridade nas descrições do produto. De fato, houve um cadastro errado. Se eu pudesse fazer uma analogia, é como se erroneamente eu cadastrei jeans, quando na verdade o produto ele foi uma lycra, certo? Quando houve a importação do produto, o cadastro foi no código errado, na descrição errado. Por um equívoco, não houve a transformação. E a saída ocorreu no código correto. Para que não fique um entendimento de que parecem a descrição e simplesmente porque parece a mesma descrição, é o mesmo produto. Não é apenas por esse motivo. É que, de fato, foi cadastrado no código X, que deveria ter sido cadastrado no código Y, e a saída aconteceu no código Y. Só para ficar assim, para quem também não estava presente, para contextualizar que, apesar da expressão retrabalho, foi uma codificação incorreta que aconteceu na hora da importação. Sem mais. Obrigado. Mas Bruno, só para saber, o quesito formulado pelo Dr. Rafael, você entende que contempla para que a perícia possa identificar efetivamente essa situação? Contempla. Até porque as informações trazidas pela empresa, internamente, de código de sistema, eles comprovam essa situação. Pronto. Então, senhor presidente, então, com o parecer aqui do nosso assistente técnico, né, eu penso que o quesito pelo Dr. Rafael, ele vai poder comprovar essa situação, e somente nesse ponto, esse é um auto deve dar uma parcial procedência, somente nesse ponto aí a gente consiga esclarecer em função do princípio da verdade material. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Rinaldo. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Vocês desejam falar? Presidente, eu lembro, nessa sessão, que eu era voto vencido no pedido de perícia e que os colegas tinham pedido para que eu até me manifestasse a respeito de se confeccionar esse despacho de perícia. Eu lembro que eu fiz o despacho, encaminhei para a Câmara, lembro que o doutor Rafael deu o ok dele, lembro que os conselheiros da Câmara deram o ok e o despacho sumiu. Eu estou falando isso porque eu não guardei esse despacho de perícia, já que não me pertencia como relator. E até porque também eu era voto vencido na perícia, mas aderi já que a Câmara ia remeter esse processo à perícia, eu também não vi nenhum problema mais. Mas eu me lembro que uma das características, um dos quesitos que eu não estou vendo aí no quesito apresentado pelo conselheiro Rafael, era no sentido de identificar se esses produtos tinham a mesma NCM. O produto que é importado, quando ele chega no país, é dado uma classificação para ele, uma NCM. E aí, dentro dessa NCM, o produto é dado entrada na empresa. E aí eu tinha feito justamente essa consideração, eu tinha feito outras mais que eu não me lembro, e eu lamento muito a Câmara não ter ficado com este despacho de perícia. É uma reclamação que eu faço à Câmara, já que eu não era o relator e não tinha nenhuma obrigação de fazer o despacho. Quem teria a obrigação de fazer o despacho eram aqueles que estavam relatando ou aqueles que estavam propondo a perícia. E nenhum daqueles se sentiu muito à vontade no sentido da proposição desses quesitos, e pediram para que eu fizesse. E eu fiz. E recebi depois o ok, na época, pelo WhatsApp da Câmara. Um deles era justamente essa questão da NCM, que para mim parece crucial. Eu não posso juntar um produto A, um produto B, se as NCMs são diferentes. Eu não estou vendo esse esquisito aí no despacho do conselheiro Rafael. Eu me lembro que estava presente esse quesito no despacho que eu tinha feito. Eu acho fundamental verificar essa questão. Outras questões que eu estou me lembrando de relance era no sentido de que se
se essas mercadorias que forem importadas deram entrada e saída com essa codificação que agora se pretende fazer junção. Olha, eu comprei no produto A, mas não era para ter cadastrado no produto A, era para ser cadastrado no produto B. Ok. Mas se você cadastrou no produto A, houve saída desse produto A, houve inventários desse produto A, inventário final. Eu me lembro que eu coloquei isso também no despacho, presidente. Porque se foi cadastrado errado, com certeza, a saída saiu errada, o doutor Bruno disse, mas eu fui cadastrado errado, porque era para ser o produto A e foi cadastrado no produto B, mas saiu no produto A, né? Então, me lembro que eu disse, olha, tudo bem, no despacho, olha, se foi cadastrado errado, verificamos, então, se houve saídas nesse cadastro errado, e se houve inventário final, nesse produto foi cadastrado errado. Ou seja, eu fiz esse despacho, eu tive esses detalhes que eu coloquei, mas, infelizmente, a Câmara aqui parece que perdeu esse despacho, presidente. Então, eu ressinto no sentido de tentar resgatar isso, porque é lamentável, volto a dizer que é lamentável a gente propor um despacho de perícia, e aí, para a discussão agora desse despacho, e aí você não tem mais esse despacho para discutir, presidente. Obrigado, Leilson. E realmente até de se estranhar, porque realmente Silvana sempre guarda tudo, nós sempre guardamos tudo, e parece que se perdeu. Peço desculpa aqui até o doutor Leilson pelo ocorrido. Presidente, eu acho que esse despacho foi passado através do grupo de WhatsApp. Eu estou aqui procurando, mas eu não escutei aqui sua palavra. Exatamente, eu fui fazer uma procura em todos os documentos, que eu não deleto nada da Câmara. Agora, doutor Leilson, eu não encontrei o da explana, eu vou na ordem, né, na sessão. Essa sessão foi no dia 17 de maio, que foi sobrestada, né? De lá para cá, os despachos que foram colocados no grupo da Câmara, teve o da Esplanada, o da Magazine Luiza, pelo senhor. O da Esplanada não está nem acessível mais para mim, porque à época eu não baixei, porque tudo eu baixo e deixo lá em documentos. Mas eu não estou encontrando, mas de qualquer forma eu vou procurar também no e-mail, pode ter ido por e-mail, só um instante. Agora, no da Câmara eu não encontrei, não. Também não. Se o presidente levantou a mão, acho que ele quer fazer um esclarecimento, uma matéria de fato acerca dessa questão do NCM. Se fosse possível, falar para o doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Tá certo, vou com o doutor Irinaldo. Só, mais uma vez aqui, peço desculpa, doutor Leilson, pelo equívoco, por ter se perdido esse despacho, esse registro. Vou tentar recuperar também, ver todos os e-mails aqui, recebi no WhatsApp também, doutor Leilson. O doutor Bruno quer fazer um esclarecimento com relação à perícia. Apenas um esclarecimento, na palavra do doutor Leilson, que ele perguntou se a classificação do produto importado tem a mesma NCM do produto que houve saída. Eu já verifiquei, e eles têm todos o mesmo NCM. Tanto o que foi na hora da importação, que trouxe a descrição e a codificação errada, ele tem um NCM que é exatamente igual à NCM do produto vendido. Somente. Mas isso pode ser colocado também como quesito adicional, para deixar bem claro, para termos segurança. Acato a sugestão do conselheiro Leilson. Acho que a doutora Ana Tereza levantou a mão aqui. Doutora Ana Tereza? Viu, doutor José? No e-mail eu também não encontrei, viu? Será que o doutor Leilson não poderia... Eu acho que eu encontrei. Doutor Leilson, estou mandando do grupo aí. Veja se é esse aqui. Senhor presidente, eu gostaria só de... Eu gostaria de... o que o doutor Leilson falou a respeito justamente dessas junções, a respeito de ter que ser o mesmo NCM, vamos dizer, mas de todo jeito, o fato do produto ser similar a outro não significa que obrigatoriamente tem que fazer a junção, não.
porque temos que considerar também até valor. Porque, às vezes, uma coisa, tecido é tecido. Não. Tem os tecidos bem caros, tem os tecidos bem baratos. Eu estou dando esse exemplo, então estou falando que é o caso. Tá? Apenas estou dando esse exemplo. Significa que o fato de mandar para a perícia para fazer junções, não é apenas juntar, não. Tem que ocorrer uma avaliação nesse produto. Então, gostaria apenas de acrescentar o que o doutor Luiz estava expondo aí. Só esse fato, né? Obrigada. Obrigado, doutora Tereza. Eu encontrei, doutor isso aqui, eu olhei todos os WhatsApp, coloquei a palavra aqui, chave. Aí encontrei. Mandei para o senhor também o espaço. Está aqui, Quer tá que bem compartilhe, completo, doutor Franzé? Compartilhe, por favor, o e-mail do doutor Leilson. Aí o doutor Leilson pode explicar melhor, visualizando aqui, certo? Só abrir aqui o documento. Pronto. Só aumentar aqui um pouco. Por favor, aumenta. Tudo que eu vou aumentar, volta, desculpa. Dá para ver ou tá pequeno? Pequeno. Tenta aumentar com o tamanho da letra mesmo. Está em 12, bote para... Marca tudo e aumenta. Aqui, ó. Então, agora, tá bom? Tá bom, está tudo marcado. É esse mesmo, doutor Leilson, despacho? Pode até. Estava no WhatsApp, na comunicação particular com o senhor. Eu, no grupo não tinha encontrado, mas encontrei no particular. Acho que mandou para o particular, para o grupo, por um motivo se perdeu. Pronto. O senhor quer ler a proposição ou passar para os quesitos formulados? Cuida-se a presente autuação de omissão de saída no período de janeiro a dezembro de 2014 a dezembro de 2015, verificada em sistema de levantamento físico de estoque, considerando que o contribuinte interpôs recurso ordinário em que pontua situações a quais necessitariam de análise pericial, considerando a alegação trazida no memorial do dia 12 de maio de 2021, embora com descrições diferentes para aglutinação de códigos de mercadoria que representariam o mesmo produto, código, aí cita, né, aqui, considerando o princípio da verdade material e a necessidade de uma melhor averiguação, a Câmara resolve baixar o presente efeito fiscal para a realização de perícia, determinando-se os seguintes quesitos: verificar os números de NCM nas declarações de importação dos produtos T&D, aí descreve, né? Eu não vou ler não, porque é muito complicado. Conforme a argumentação para aglutinação apresentada pela recorrente no memorial do dia 12/5/2021, verificar se o produto T&D, tecido índico algodão, poliéster, possui a mesma NCM do produto T&D 009, etc. Se o produto Table, Sky, aí tem a descrição, possui a mesma NCM do produto Table, etc. Se o produto Table 1112 VP possui a mesma NCM do produto. Se positivas as verificações dos subitens 2.1, 2.2 e 2.3, verificar a possibilidade dos códigos de NCM possuírem mais de uma descrição em subgrupo. Havendo mais de uma descrição na NCM por subgrupo, verificar se as descrições dos produtos são divergentes. Se divergentes as NCM dos produtos elencados no item 2, não realizar as aglutinações. Se divergente as descrições mencionadas no item 4, não realizar as aglutinações. Se decorrerem alterações no levantamento fiscal, gerar novo relatório totalizador. Intimar a recorrente para apresentação de
acho que é nomeação de assistente técnico para acompanhar o trabalho pericial, prestar outras informações e esclarecimentos pertinentes à perícia requerida. Vou parar Ou eu deixo mais um pouco, doutor Erinaldo, fez assim? Doutor Elineide, se você pudesse manter aqueles quesitos que tratam da descrição dos produtos, do mesmo NCM, não sei se o Bruno conseguiu, em tempo, checar se são esses os mesmos códigos tratados da sua auditoria. Também pode enviar, né, para o senhor, para o WhatsApp. Pronto, é mais fácil, talvez, se tivesse como mandar para mim, Elineide. Melhor, não consegui acompanhar, porque a descrição é grande. É muito detalhe, assim. Vou parar aqui. Silvana, você tem como passar para o doutor Erinaldo, se não tiver? Eu passo. O perito de perícia formulado pelo doutor Leilson, o termo de perícia, pode ser agregado ou não à proposta do doutor Rafael, é a primeira parte da premissa de tem que verificar as NCMs, né? Das importações. Se forem iguais dos dois produtos, é que realiza a perícia. Não é isso, doutor Leilson? Gente, só corrigir. Na verdade, o pedido de perícia não é meu. Eu fiz isso aí porque é a pedido dos colegas. Mas, na verdade, tem a questão da NCM e tem também as questões de subgrupos, que quando eu analisei essa questão de tecidos, há vários subgrupos de NCMs. Tem o código raiz, que é semelhante, mas o restante do código é diferente por causa do subgrupo do tecido. Conselheiro então, Leilson. É por isso que eu também detalhei essa questão do subgrupo, o código subgrupo da NCM. Salvo eu, assim, faz muito tempo que eu não trabalho com a questão da importação, mas eu acho que na importação, na ADI, vem a NCM completa. Então, ela já vem, por exemplo, se for pertencente a um subgrupo, ela já vem naquele subgrupo, porque faz mais de 10 anos que eu não pego uma ADI. Mas os quesitos estão bons. Eu acho são bem aproveitáveis. Eu não mexeria nada. Doutor Rafael incorporaria os quesitos apresentados do doutor Leilson a sua perfeitamente, né? Nós estamos debatendo aqui enquanto o contribuinte está checando um dado aí, mas me parece muito apropriados. Muito apropriados. Eu passei, mas ele não olhou ainda. Tá certo. Doutor Bruno. Acabei de ver, Silvana. Estou mandando aqui para o Bruno. Certo. Doutor Bruno, esses questionamentos formulados da perícia, o senhor já tinha apreciado, analisado sobre essa ótica? Tem algum esclarecimento a fazer? Já tinha sim, como a doutora Elineide colocou, quando a gente faz a questão da importação, ela não traz o grupo ou apenas uma posição, ela já traz a NCM completa. E a NCM do produto que está lá no cadastro da importação é o mesmo que foi vendido. Eles estão na mesma NCM. Não apenas no mesmo grupo ou posição, mas na NCM completa. Tá certo. Então, com relação a esses quesitos formulados pelo doutor Leilson, a empresa não quer fazer nenhuma observação? Doutor Franzé, acerca do raciocínio do quesito, a empresa não coloca óbvio. O Bruno está só checando aqui se os códigos são exatamente aqueles, né? Então, eu pedi só um pouco de paciência, só para ele poder checar se os códigos batem. Mas em termos de raciocínio, nos quesitos do doutor Leilson, não teria dificuldade. Penso que não. Tá bem, doutor Renato, só vou aguardar um pouquinho. O bom de enviar assim no grupo ou baixar esses documentos é que eles ficam salvos, né? No caso, eu não encontrei no grupo, doutor Franzé, esse daí, mas deve ter ido no particular de vocês. O fato corrido é bom entrar na lição, é bom a gente criar, quando for compartilhar documento, a gente criar uma pasta só documentos ou pedidos de perícia compartilhados pela segunda Câmara, para a gente ficar como um backup. Você fazendo a verificação das NCMs, aí você esquece a questão da descrição, da codificação, porque se é a mesma NCM, trata-se do mesmo produto. Eu não sei se a gente poderia simplificar, senhor presidente, para não ter que colocar o nome TAB isso, TAB aquilo, se os NCMs são compatíveis, um quesito mais
mais genérico, né? O que você Mas acha? é bom você identificar, porque é em cima do memorial, Rinaldo, tá, né? Vai trabalhar em cima do memorial, do que está lá no memorial. Como a perícia está pontuada sobre esses 3 produtos, o ideal é deixar, da forma proposta do doutor Leilson mesmo, que ele está bem focado aí, como o doutor Rafael falou, é uma luneta sobre esse universo todo aí auditado. Presidente, só uma dúvida aqui, porque eu Acho que o que o doutor Bruno está fazendo a análise aqui, vamos traçar um pouquinho mais, que é para não tirar a concentração dele, a gente conversando e ele analisando aqui a planilha. Só um instante, senhor, se você dá certo? Fica tranquilo, presidente. São, de fato, os mesmos produtos que a gente está tratando aqui. Obrigado, doutor Bruno. Doutor Hidalgo, quer fazer mais alguma observação? Não, senhor presidente, diante da confirmação do doutor Bruno, acho que é referendo aos quesitos formulados, e a gente já aproveita o ensejo para já indicar o doutor Bruno Viana para ser o nosso assistente técnico nessa perícia que vai ocorrer. Eu espero que seja muito breve. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Hidalgo. Senhores, processo aí em destaque, doutor Leilson, quer fazer mais alguma complementação? Doutor Rafael, complementar algo mais? Não? Então, doutor Rafael, a proposição de perícia vai ser incorporando os quesitos formulados pelo doutor Leilson. Perfeitamente, essa é a ideia. Então, eu vou colocar... Doutor Henrique queria pontuar alguma coisa. Doutor Henrique, volta para o senhor. Presidente, primeiramente cumprimentar a todos os presentes, né? É só um adendo, porque o doutor Rafael falou em 3 itens, né? E eu me recordo, o doutor Bruno me corrige, eu acho que na realidade são 4 itens, né? Não, doutor Bruno? São 2 produtos que fazem junção, 2 e 2, ou não? Henrique, nos memoriais é 3 e 3. Exatamente, são 3 produtos que têm uma determinada omissão de entrada, uma presunção de omissão de entrada, e 3 produtos que têm uma presunção de omissão de saída, quando na verdade são o mesmo produto. Então pronto, perfeito. Era só para esclarecer isso, presidente. São 3 pares, né, Bruno? Isso. 3 pares. São 3, perfeito. Exato. 3 a 3. 2 a 2. Lembrar da matemática. Obrigado, doutor Henrique. Então, vou colocar em votação, senhores, com relação à proposição de perícia formulada pelo doutor Rafael. Colheu o voto aqui. Doutor Rafael, como vota? Voto pelo encaminhamento à perícia, conforme o despacho apresentado aqui em sessão, aderindo às corretíssimas sugestões do conselheiro Leilson. Como tem de vista, doutor Henrique, é o seguinte a votar. Presidente, acompanhe o conselheiro relator. Doutor Rafael, doutora Elineide. Com relator, senhor presidente. Doutor Leilson. O relator, presidente. Doutor Vander. Acompanho o relator, senhor presidente. E doutor Marcos. Com o relator, presidente. Então, a Câmara, por votação unânime, converte com os processos em perícia, conforme o despacho elaborado pelo conselheiro relator. Gostaria, mais uma vez, de pedir desculpas ao doutor Leilson pelo equívoco nosso aqui na Câmara, que não tínhamos arquivado e nem distribuído os quesitos formulados, mas conseguimos contornar a tempo, e agradecer também pela lembrança e presteza em sempre atender aos pedidos desta Câmara, e foi muito pertinente as observações feitas pelo conselheiro. Doutor Leilson, eu peço desculpas e também agradeço aí a sua sempre
boa vontade em estar colaborando para ir na busca da verdade material. Dando seguimento à nossa pauta, passo para o processo seguinte, é o processo de recurso 1.1822, 2018, aí 2018-02-2305. Recorrente, Vicunha, distribuidor de produtos têxteis limitado, recorrido, Seju. Relator, doutor Henrique José Leal Gereissati. Continua conosco, doutor Erinaldo Dantas e equipe para fazer defesa do presente auto. Com a palavra o relator. Estamos sem áudio, doutor Henrique. Primeiramente, renovar aqui meus cumprimentos, presidente, a todos os presentes aqui, senhores conselheiros, doutora Silvana, doutora Ana Tereza, doutora Lúcia, e os advogados aqui, doutor Arinaldo, doutora Laís, doutor Renato, doutor Pedro Galdino, doutora Silvana, Suzana Barroso, desculpa. E aproveitar e desejar um bom dia a todos, né? Renovar aqui nossos cumprimentos. Presidente, esse processo ele já foi bem discutido na sessão anterior, né? Na realidade, aqui é uma falta de recolhimento, né? Em função de uma utilização indevida do benefício fiscal do FDI. Eu posso aqui, eu acho que talvez fosse interessante eu fazer um breve relato, né, presidente, para a gente relembrar aqui do que trata efetivamente o processo, e depois eu vou apresentar aqui uma planilha, o que ficou acordado na sessão anterior, que teria condições de refazer essa apuração e até apresentar para o contribuinte, para que ele tivesse oportunidade até de questionar os valores, né, tivesse, digamos assim, essa igualdade de armas, né, para poder trazer aqui em sessão para discutirmos juntos. Então, sendo bem sucinto, eu vou relembrar aqui o nosso relato, tá certo? Esse processo trata da falta de recolhimento de ICMS. Segundo o relato do auto de infração, o contribuinte realizou a apuração do cálculo do ICMS a recolher em relação ao benefício usufruído com o FDI de modo incorreto, deixando de recolher a importância de R$ 481.682,23 a título de ICMS no exercício de 2013, tendo infringido os artigos 73 e 74 do Decreto 24569, com penalidade prevista no 123.1c da Lei 12.670, alterada pela Lei 13.418, resultando em cobrança de multa de igual valor, né? Segundo informações complementares, o contribuinte utilizou de forma indevida o benefício do FDI ao se apropriar de deduções referentes a operações que não se configuram saídas de produtos industrializados pela empresa, em afronta ao artigo 1º, combinado com o artigo 5º, parágrafo 1º e 3º da Lei 10.379, de 79. Isso aqui é a lei do FDI. No levantamento realizado, o auditor apresenta uma planilha onde segrega as operações por CFOP, operações próprias e não próprias, refazendo a apuração mensal e ajustando o valor do benefício apropriado, excluindo de sua base de cálculo o ICMS das operações não próprias e os outros débitos referentes ao diferencial de alíquota de aquisições de materiais de consumo. Em sua impugnação, a defesa requer preliminarmente que seja declarada a decadência do crédito tributário referente à apuração de janeiro de 2013, conforme disposto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Entende a impugnante que na apuração do FDI deve ser considerado não apenas o valor do imposto advindo das mercadorias produzidas pela defendente nas unidades incentivadas, mas a carga tributária total incidente sobre as operações realizadas pelo contribuinte, contemplado com o benefício. Afirma que a própria Procuradoria-Geral do Estado já se manifestou sobre esse assunto ao emitir parecer 124 de 2004, reforçando o argumento que o benefício deve englobar todas as operações das empresas beneficiadas, posto que a restrição contida nos atos normativos infralegais não podem ser aplicadas ao caso em tela. Traz ainda exemplos de decisões proferidas pela primeira Câmara de Julgamento, com o parecer favorável da Procuradoria, reforçando o entendimento de que o benefício abrange todo o ICMS gerado pelo contribuinte. Questiona também um equívoco na utilização dos créditos durante a apuração em separado do benefício, trazendo prejuízo ao contribuinte, requerendo, pois, a nulidade do lançamento por erro de metodologia.
alega que não foram considerados os créditos no exercício anterior de 2012, reforçando o erro da metodologia e fortalecendo o pedido de nulidade. Defende que não se pode falar em ausência de recolhimento, mas mero cálculo equivocado do benefício, pois na sistemática do FDI a empresa recolhe e efetua o pagamento integral do CMS devido por meio de DAI. A parte do imposto incluída indevidamente restou devidamente recolhida, apesar de erroneamente financiada. Nesse sentido, o lançamento incorreu em claro erro de direito, posto que utilizou classificação jurídica equivocada. Questiona ainda a incorreta aplicação da penalidade, requerendo seu reenquadramento para o artigo 123.1d, por entender que as operações estão devidamente escrituradas. Por fim, requer, caso os julgadores entendam necessária a realização de perícia para averiguar a correção da metodologia de cálculo utilizada pelo autuante, como também a devida escrituração das operações e se foi considerado os créditos existentes no período anteriores a janeiro de 2013. O julgador de primeira instância decide pela procedência da autuação por entender que as provas acostadas ao processo são suficientes ao convencimento. A defesa interpõe recurso tempestivo, onde ratifica e reforça todos os pedidos suscitados na instância singular, trazendo ao processo a resolução 160/2019 da primeira Câmara, que, em caso semelhante, decidiu pela improcedência da autuação por falha na metodologia. O parecer da assessoria processual tributária sugere a procedência da autuação. Presidente, esse aqui é o relato, né, do processo, né, no todo. Esses pontos nós já discutimos na sessão anterior, né, com relação a tudo que foi levantado aqui pela empresa, né. Foi tratado sobre a metodologia, né, que a gente normalmente aplica aquele parecer do Sinditexto, né, que tem sido as decisões zaradas por nossa Câmara, né. Foi afastado a questão do crédito anterior, que não haveria crédito anterior no exercício para ser apurado. A empresa também alega que todos os recolhimentos foram efetuados através de DAI, né, que não seria correto isso se aplicava ao períodos anteriores a setembro de 2003, onde, na realidade, o benefício era um benefício financeiro e não tributário, né? Então, todos esses assuntos foram, assim, bem debatidos na sessão anterior. O que ficou decidido na época, né, é que eu realmente iria fazer essa planilha para apresentar aos senhores o cálculo, né, porque o fiscal, ao efetuar o cálculo, ele segregou as apurações. E como a apuração é uma só, né, e a gente já discutiu esse assunto por diversas vezes, até a própria defesa coloca isso nos seus argumentos, né, que foi prejudicado, porque a apuração realmente deveria ser uma só e ter utilizado o princípio da proporcionalidade, é um dos argumentos que ele utiliza. Eu me propus a refazer esse cálculo, porque os dados que tem no processo são suficientes, né, todos os dados estão constantes nos próprios autos aqui acostados ao processo. Então, eu elaborei uma planilha e eu vou tentar aqui compartilhar aqui com os senhores para explicar como foi a metodologia aplicada, né? E depois abrir espaço aqui para discussões. Ver se eu consigo fazer aqui. Os senhores estão vendo aí a planilha? Sim, estamos vendo aqui. Então, pronto. Então, aqui está a apuração mês a mês, tá certo, senhores? A gente pode pegar aqui o mês de janeiro como exemplo, né? O item 1 aqui é o débito de ICMS das operações industrializadas, produção própria, né? Que a gente pode pegar aqui no mês de janeiro como referência para entender como é que foi feito esse cálculo, né? Esse valor é R$ 1.517.889. O débito de ICMS das operações não próprias, que são aquelas operações de terceiros, né, é um valor bem pequeno, né, R$ 35.673,40. Quando a gente aplica a proporcionalidade, a gente tem, nesse mês de janeiro, que 97,70% dos débitos do ICMS são referentes a operações de produção própria, né, um valor bem significativo. Então, como é que foi feito o cálculo? A gente pega o saldo devedor, né, que consta aqui na apuração, né, o saldo devedor antes das deduções, né, do FDI, que é o valor de 136 mil. Excluímos aqui
a parcela do diferencial de alíquota referente a material de consumo, né, que é o valor de R$ 24.348,46. Esse valor é excluído da base de cálculo, né, que não faz parte do benefício. Nós chegamos a um novo saldo devedor, que seria esse valor de R$ 111.884, e sobre esse valor é aplicado um percentual de 97%, 97,7%, que é a proporcionalidade desse mês específico, né? Então, a base de cálculo por benefício nesse mês seria R$ 109.314,91. Sobre esse valor é aplicado o benefício ao qual a empresa faz jus, né? Que nesse mês aqui era 88%. Então, o valor do benefício a ser deduzido nesse mês é R$ 96.197,12. Né? O imposto a recolher ficaria o saldo, esse valor 96, menos o 136, que é o valor que está no saldo devedor, né? O imposto a recolher seria R$ 40.035,37. O valor recolhido pela empresa foi R$ 16.347,90. Então, chega-se a uma diferença de R$ 23.687,47. Só que nós fomos um pouco além ainda. Nós pegamos o retorno dessas operações, né? Que após 36 meses, a empresa recolhe o retorno do FDI, né? Que é ICMS, né? Com código específico. Então, entendemos, também decidimos isso, discutimos isso na amortização, né, do diferimento. É o retorno, na realidade, do valor que foi financiado, né, ele pagou esse valor de retorno, né, que é ICMS também. Então, nós abatemos também esse valor, né, seria justo, né, não faria sentido se a gente não aproveitasse isso. Então, o saldo do crédito tributário nesse mês seria R$ 22.488,63, né. Se eu não me engano, eu não estou com a planilha aqui mas eu tenho o alto aqui, só um minuto. O auditor nesse mês, eu acho que a diferença... O lançamento do auto de infração nesse mês foi R$ 52.819,24, né? Então, os senhores podem ver que o valor reduz consideravelmente, né? Então, do total apurado pelo auditor, né, que seria aquele valor de 481.682,23, refazendo a apuração dessa forma, esse valor cai para 301.464,63. Eu não sei se os senhores precisam de mais algum esclarecimento, se ficou alguma dúvida com relação a essa forma de cálculo, mas eu estou à disposição para esclarecer. Conselheiro? Obrigado, doutor Henrique. Doutor Rafael, a gente vai seguir a coisa, depois eu volto à observação. E, nesse caso, o doutor Erinaldo também tem observação com essa planilha, tem um dado da planilha, né, doutor Erinaldo? Doutora Tereza, tudo do processo, as preliminares foi discutida, só está no cálculo do imposto devido, tá certo? Então, tudo já foi votado, discutido, deliberado, é só a apuração do montante devido, caso tá certo? Então, a CHPG aqui já tinha concordado com isso, como você está participando hoje pela primeira vez, neste processo, eu peço que, nessa manifestação, tendo em vista que é só a questão de cálculo, tá certo? Certo. Então, senhor presidente, com relação à decadência, todos os argumentos, questionamento feito no recurso voluntário já foi discutido na sessão anterior, não é isso? Já foi tudo votado, tá certo? Então, senhor, apenas com relação ao cálculo, eu gostaria de perguntar ao senhor Henrique, esse débito que ele colocou aí, porque eu me lembro muito bem que eu fiz justamente a sugestão para poder entender essa cobrança do cálculo do FDI, eu procurei pessoas que realmente poderiam me auxiliar, inclusive o senhor Henrique. Então, com base no texto que ele me deu, eu entendo que tem que ser confrontado débito e crédito
O resultado se tira o percentual ao FDI. Entendeu? Porque na planilhazinha dele, eu sou total. E se débito já foi o resultado do... Doutora Tereza, acho que tem microfonia, doutora Tereza. Por quê? Deve ter ligado por perto. Senhores, pronto, ajeitei. É porque tem a colega lá da Cefaz está ligando para mim. E eu sou, desculpe o termo, eu sou uma negação em celular. E eu querendo desligar, fiquei apertando um bocado de ponta aqui. Aí, graças a Deus, consegui tirar. Nem ouvi o que ela queria, desliguei logo. Mas até eu encontrar onde desligar, por isso que houve esse problema. Me perdoe, viu? Confusão. Pois é, o que eu gostaria apenas que o senhor Henrique me esclarecesse, aquele débito que ele colocou ali, o percentual já é o... Ela está insistindo, eu estou desligando. Agora já aprendi, já desliguei. Só depois da sessão que eu vou ver o que ela queria. Bom, então é só com relação a isso que eu gostaria. As duas vezes que eu fiz a pergunta, cortou, foi na ligação. Se o débito... Posso que eu repita? Quer que eu repita? Eu entendi repita a pergunta. Mas para os demais... O senhor Henrique parece que já entendeu, não foi, senhor Henrique? Entendi. Mas os demais conselheiros, não é só o doutor Henrique, não, doutora Tereza. Não, mas é ele que está fazendo a planilha, por essa razão... Sua pergunta, sua dúvida, para todo mundo ouvir a sua dúvida. Sim, tá certo. Bom, é que eu analisei a planilha do senhor Henrique, aí esse novo cálculo do FDI, eu observei lá em cima, tem só assim, débito. Aí eu gostaria de perguntar se esse resultado de débito, porque todos os meus pareceres foi justamente analisando o parecer da Sinditêxtil, que foi dado para ela. Então, eu verifiquei que tem que ser confrontado débito e crédito, débitos totais, créditos totais, e a diferença que apresentar, eu excluo o percentual do diferido, é assim que pelo menos foi o que eu extraí do têxtil, né? Do texto, da Sinditêxtil, né? Então, eu gostaria de saber se aquele resultado lá em cima, onde tem débito, já é o resultado do confronto entre esses dois elementos ou não? É porque eu não estou... Essa parte que está me deixando confusa, só isso mesmo. Obrigado, doutora Tereza. Então, Henrique agora vai responder. Presidente, me permita aqui compartilhar de novo, só para tentar deixar um pouco mais claro aqui, porque realmente, às vezes, a gente explica a matéria, e como a gente já tem uma certa similaridade, assim, familiaridade com o tema, acaba que a explicação é muito superficial, às vezes, e a pessoa realmente não consegue, né? Mas deixa eu tentar falar aqui de novo. Doutora Ana Tereza, essa primeira parte da planilha aqui é só para calcular a proporcionalidade. Se a senhora não estiver entendendo, talvez pudesse até, assim, nesse momento agora, falar para a gente poder deixar isso bem claro, tá certo? Então, esse item 1, 2 e 3 é só para a gente chegar nesse percentual aqui, que é esse item 3, né, que é o percentual das operações de produção própria. Então, como é que a gente faz essa conta? A gente pega todo o ICMS gerado na saída, o débito do ICMS gerado pela empresa, e faz uma proporção entre esse valor do total do ICMS gerado naquele mês com o ICMS gerado de operações de débito de terceiros, de saída de mercadorias oriundas de terceiros, né, que não passaram pelo processo produtivo. Então, esse primeira conta aqui é só para a gente chegar nesse percentual. Esse percentual a gente faz mês a mês e guarda. Quando eu entro com essa segunda parte da tabela, aqui sim eu vou entrar no saldo devedor, e é aquela dúvida que a senhora falou. Aqui já está apurado todos os débitos e todos os créditos. Eu já parto da apuração final da empresa. Eu pego lá o SPED, tem um campo lá que diz saldo devedor antes de deduções. Então, é esse valor que eu estou trazendo lá do SPED. E essa continha aqui a gente fez antes, para saber a proporção. Depois de apurado todos os créditos e todos os débitos, a gente parte para esse saldo devedor. Se a senhora observar, aqui no mês de fevereiro não tem nada. Não tem nada por quê? Porque, embora tenha havido a proporcionalidade e operações de terceiros nesse mês, mas não houve saldo devedor. Esse mês foi credor. Então, a empresa não utilizou benefício esse mês. Então, por isso que nesse mês de fevereiro
não tem nada a se cobrar a título de benefício utilizado de forma indevida, embora tenha havido, nesse mês, um pequeno percentual de operações de terceiros. Não sei se estou me fazendo entender, se a senhora conseguiu entender aqui o cálculo. Não, na verdade, é porque, de acordo com o que eu li no Sinditexto, não é, por exemplo, eu pego o percentual relativo às operações de produção própria, pronto. Esse mês, em relação ao débito, foi 98%. Aí, na hora que eu fizer a proporcionalidade, eu pego esse percentual, eu não entendo assim, entendeu? Eu quero que os senhores entendam que isso foi o que eu extraí do parecer da Sinditexto. Mas, eu considerando que o senhor Henrique, no meu entender, foi que me ajudou, então talvez até eu esteja equivocada. Então, talvez a metodologia dele de encontrar é que eu acho que está correta. Bom, é só essas minhas considerações, é só isso mesmo. Obrigado, doutora Tereza. Passa para o doutor Erinaldo Dantas. Senhor presidente, senhoras e senhores jogadores, renovar meu bom dia. Primeiro, dizer da minha honra de poder discutir esse assunto com o doutor Henrique. Eu falar, doutor Henrique, antes de você entrar, que você é o autor do livro, né? Nós estamos discutindo um assunto com um cara que esteve à frente por muitos anos acerca do FDI. E aí, senhor presidente, senhoras e senhores jogadores, nós vamos restringir exclusivamente a planilha do doutor Henrique. Nós não vamos repisar os demais pontos que já foram tratados na sessão passada. Ou seja, de como é que deveria ser e tal, nós vamos se ater ao raciocínio do doutor Henrique. E me permitam trazer 2 argumentos antes de apresentar aqui a nossa planilha, doutor Henrique. Primeiro, eu penso que o FDI, aqui no estado do Ceará, ele comete uma falha. Por exemplo, não acontece na Bahia. A apuração deveria ser inseparada no próprio sistema da Cefaz. Evitaria toda essa nossa discussão aqui. Porque se a apuração fosse separada, o crédito e débito em separado, a gente não estaria nesse tipo de discussão aqui. Nós estamos discutindo uma forma de encontrar uma proporcionalidade para encontrar o mais próximo da justiça. Se a gente tivesse uma apuração separada, nada disso seria objeto de discussão. Nada disso seria objeto de discussão. Por isso que o segundo argumento é que a gente não perca o artigo 112 do CTN. Ou seja, em caso de dúvida quanto à infração, a gente deve interpretar sempre de maneira mais favorável ao contribuinte. Ou seja, não foi o contribuinte que quis agir de forma errada. Existe uma omissão legislativa, normativa e estrutural da Cefaz acerca da forma de cálculo dessa apuração separada do FDI. Até mesmo esse parecer que está sendo utilizado no Sinditexto, ele é posterior às competências tratadas nesse auto de infração. Senhor presidente, eu vou compartilhar aqui a tela, se me for permitido. Deixa eu ver se eu sei compartilhar aqui. Excel, deixa eu ver aqui. Não sei se minha tela está aparecendo aí para os senhores. Essa aqui é a planilha. Pronto, está compartilhando agora, né? Então, pronto. Está pequeno, né, senhor presidente? Deixa eu... Isso, poderia ampliar um pouquinho, doutor Erinaldo. Pronto, deixa eu aumentar aqui um pouco aqui. Pronto, tá bem melhor. Pronto. Vamos pegar só o mês de janeiro para facilitar a nossa conta aqui, certo? Essa planilha do doutor Henrique, né? Na planilha do doutor Henrique, a gente tem 1 bilhão e 500... É 1 milhão? É 1 milhão? É 1 milhão. 1 milhão e 500 mil, 517 mil, certo? Débito de semestre da produção própria, 35 mil, que daria um percentual de 97,70%, né? Que daria um débito, nesse período aqui, de 22 mil reais, né? A diferença, doutor Henrique, do levantamento que foi feito pela empresa em relação ao levantamento feito por você, diz respeito à questão do default. O default está sendo utilizado posterior, né? A empresa coloca
aqui nessa célula do item 2. Então, se a gente pegar aqui, será que eu não estou compartilhando essa... Apareceu aqui isso na planilha? Apareceu. Pronto. Se a gente pegar aqui, doutor Henrique, ó, no mesmo período, e colocar o default aqui, para encontrar a proporcionalidade cai para 96,20 e o débito cai para R$3.000. Então, para a gente considerar a proporcionalidade das operações de produção própria, a empresa considera de que na conta do percentual, eu considero o default também como cálculo de receita, para encontrar essa proporcionalidade aí. E essa pequena diferença gera esse saldo a pagar. É por isso que eu peço às senhoras e os senhores que considerem, aí voltando para o artigo 112 do CTN, não existe uma normatização específica da Cefaz acerca disso. Não existe. Os contribuintes ficam vítimas da ausência de uma estrutura da Secretaria da Fazenda para o cálculo do imposto. Então, se não existe ainda, se deve considerar a interpretação mais favorável ao contribuinte. Não é aquela, eu acho que poderia considerar o default aqui, não, eu acho que na inexistência, eu acho que a gente deveria considerar o default aqui, nesse momento, e calcular dessa forma que seria mais favorável ao contribuinte. O contador da empresa, seu presidente, que elaborou esse cálculo, doutor Pedro Galdino, que eu acho que está aqui, não? Está. Né? Não sei se o Pedro quer fazer algum comentário acerca dessa situação que eu trouxe, senhor presidente. Alguma informação complementar eu consegui... Doutor Pedro, o senhor gostaria de complementar a fala do doutor Erinaldo? Só para reiterar, né, que assim, como o diferencial é originado dos terceiros, ele também estaria nas operações ali, né, compondo o percentual das operações próprias. Obrigado, então, doutor Pedro. Né? O doutor Pedro está à disposição, senhor presidente, o contador da empresa, para qualquer tipo de informação complementar, deixa eu estopar aqui a apresentação, e apenas para registrar com um devido respeito que eu tenho ao doutor Henrique acerca desse assunto, fico até constrangido de discutir FDI junto com ele. A questão toda, mais uma vez, é que no meu entendimento pessoal, o default deve ser considerado sim na base de cálculo geral e não ficar em separado. Mas, acima de tudo, nós estamos diante de quê? De uma inexistência legislativa. É a gente tentando encontrar a melhor forma possível de se aplicar aquilo que está na lei. Né? Até porque a lei fala ICMS gerado. Depois os decretos vieram para a produção própria. E o que é o conceito de produção própria? A gente está tentando extrair aqui, em função da inexistência de um sistema de controle da Cefaz que fosse mais objetivo, extrair aqui uma forma de calcular. E nesse sentido eu peço a aplicação do artigo 112 de que haja interpretação mais favorável ao contribuinte. Senhor presidente, eu não sei se eu consegui ser claro no ponto, eu tentei ser bem objetivo, me coloco à disposição com qualquer tipo de esclarecimento complementar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rinaldo. O processo está em discussão, senhores conselheiros. O doutor Leilson já pediu a palavra, depois passa o doutor Henrique. Doutor Leilson, com a palavra. Está sem o áudio. Doutor Leilson. Presidente, eu tinha apertado esse botão aqui, até foi sem querer, antes do doutor Erinaldo, mas, já que o senhor passou a palavra, eu vou dizer assim, eu concordo plenamente com o doutor Erinaldo quando ele diz respeito que essas apurações, elas deviam ser separadas. Eu acho que nós não teríamos tanto problemas nas autuações como temos, e eu digo isso por ter participado, né, de uma equipe de fiscalização lá do setor têxtil, que de 2010 a 2016, onde é um setor altamente beneficiado com o FDI. Então, toda vez que se fazia verificações fiscais, tinha essa questão do FDI. E realmente não existia normatização para como é que se calculava isso. A gente pugnava isso, a Cefaz, no sentido de a Cefaz
sair com a norma de execução, a nota explicativa, algo nesse sentido. Mas é certo que, provocado pelo próprio setor industrial, né, no caso do setor têxtil, o parecer ele nos indica como é que deve ser feito o cálculo dessa FDI. Depois que se lê o parecer, acho que dúvidas não restam da formulação de apuração do ICMS do FDI. Eu vou divergir do doutor Erinaldo e do doutor Pedro Galdino quando eles diz respeito que, até porque eu já dei parecer, eu acho que o primeiro parecer para outra Câmara, depois desse parecer que saiu da CATRI, no diz respeito ao cálculo do FDI, foi meu, salvo engano, ou foi para a primeira ou terceira Câmara, que era uma outra empresa do setor têxtil também, acho que eu não sei se esse parecer é 2016, 2017, sei que foi logo depois que saiu esse parecer, e eu apliquei esse parecer, e disse por que eu estava aplicando o parecer como uma forma de retroatividade, porque havia uma dúvida no sentido de se poder aplicar ou não retroativamente esse parecer aos fatos anteriores à edição do parecer da CAT. E aí eu fiz um parecer para a Câmara, tanto parecer, né? Parecer para a Câmara, onde eu defendi a aplicação retroativa. E a Procuradoria assim entendeu, a Câmara também assim entendeu, no sentido de, por unanimidade, se puder fazer a aplicação retroativa. E depois disso, sempre tem sido aplicado por todas as câmaras de forma retroativa aos autos de infração em que não tinham sido calculados o FDI com base nesse parecer que saiu para o setor têxtil. E eu fiz da mesma forma, quando eu li o parecer, eu também compreendi da mesma forma do doutor Henrique Gereissati. Depois até liguei para ele para confirmar se eu estava com a compreensão correta. Por que o DIFAL ele não pode entrar naquele item que o doutor Erinaldo falou? Porque nós estamos tratando de operações de industrialização. Veja que os dois primeiros itens tratam de ICMS, de débito de operações de industrialização própria, e o outro é débito de ICMS de operação de industrialização não própria, ou seja, é industrialização. O que o parecer determina é que você, para tirar a relação do percentual, tem que ser em cima das operações de industrialização própria e não própria. Ou seja, operações de comercialização, débitos de ICMS, comprou mercadoria para revender, débito de ICMS de FAO, que se origina de compras de bem de ativo ou se origina de compras de bem para uso e consumo, ou seja, bens que não serão objeto de industrialização. Portanto, me parece que aí não há dúvida na questão de se aplicar o 112, porque a relação que o parecer determina que deva ser feita entre as operações de industrialização própria e operações de industrialização não própria. Não se refere a qualquer outro tipo de operação, seja de comercialização, seja de aquisição de bens, de uso e consumo, bem de ativo. E vai ao encontro do que diz a lei do FDI, né? Que o FDI é um benefício Fundo de Desenvolvimento Industrial. Tá? Então, assim, eu creio que a forma que foi calculada pelo doutor Henrique Gereissati, aí atende 100% ao que está previsto no parecer da CATRI. A CATRI determina que seja feita a correlação entre operações de industrialização, próprias e não próprias. Eram essas considerações, presidente. Obrigado, doutor Leils. Doutor Henrique, depois doutor Rafael. Doutor Henrique. Presidente, deixa eu passar a vez aqui para o doutor Rafael, e aí talvez seja interessante a gente ouvir todos e depois eu fazer um fechamento, né? Acho que fica melhor, talvez. Tudo bem, doutor Henrique. Doutor Rafael, com a palavra. Essencialmente, eu percebo que o diferencial de alíquota, Leilson falou isso, ele é sobre aquisição de material de consumo e ativos, né? E o FDI é a política industrial do Estado, é um acordo com o contribuinte dizendo: você vai colocar uma fábrica com X empregados, vai produzir o produto tal, e eu, Estado, vou lhe dar esse benefício sobre o ICMS que você gerar da indústria. Então, eu não vejo que daria certo
colocar o DIFAL no cálculo do FDI. Agora, outro ponto. Doutor Henrique, na vossa planilha, eu vi lá que na linha 22 é o somatório mensal, aí tem a célula B25. Ela é o somatório dos meses? Dá para compartilhar aqui com a gente? Dá para esse ponto final aqui da minha fala, claro. Doutor Rafael, aquilo ali é o somatório de todos os meses, da diferença Sim. encontrada de todos os meses, que dá aquele valor de 300 e pouco. Se eu quiser, eu posso compartilhar aqui novamente. Não, é só para deixar claro para os demais, para essa minha perguntinha. Doutor Henrique, compartilhe, por favor, essa dúvida colocada do doutor Rafael. Tá bom. Pronto, esse valor aqui de 301 mil, ele é a soma de todos os meses aqui do levantamento, né? Excelente, obrigado, conselheiro. Só esse detalhezinho para ficar bem claro para todo mundo aqui. 20 mil, 27, 51 e tal, somando tudo dá 301. Tá, muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Henrique. Mais algum conselheiro deseja falar? Eu passo a palavra para o doutor Henrique. Senhor presidente, você me permite só um esclarecimento numa questão de fato? Pois não, doutor Rinaldo. Minha vista embaralhou aqui, deve ser a fome. Eu não quis colocar o default, só para esclarecer, no cálculo do FDI, não. É que para encontrar a proporcionalidade de o que é que foram operações do FDI, o que é que foram as demais operações, para a gente saber o que é que o FDI representa na proporcionalidade da empresa, o default foi considerado. Mas o default não entra no cálculo do FDI, doutor Rafael. Em nenhum momento a empresa quis colocar isso, não. Foi só para que a gente soubesse assim, de quanto é que o FDI representa nas operações da empresa. Então, pego todas as operações da empresa e abato o FDI. Foi só para encontrar essa proporcionalidade. E por isso, no nosso entendimento, o default deve ser calculado no bolo todo, não após. A diferença é só onde colocar o default para encontrar essa proporcionalidade. Quanto é que representa o FDI nisso? Foi só essa situação que só para esclarecer que a gente não quis considerar ele no FDI, não. Ao contrário, foi só para encontrar o que é no FDI. Obrigado. Obrigado, doutor Rinaldo. Doutor Henrique. Presidente, aqui eu vou só tentar contextualizar um pouco sobre as informações que o doutor Rinaldo falou, né? Primeiramente, é esse histórico aí, né, doutor Rinaldo, que o senhor falou que isso é um problema que as empresas meio que recorrente, né? É assim, o FDI anteriormente, como eu já coloquei aqui antes, era um benefício financeiro, né? E como sendo benefício financeiro, todo o ICMS gerado naquela época, né, era financiado até porque você não tinha como fazer visualizar como é que era feito esse processo, né? A empresa lançava lá o débito, levava para o banco, financiava, o banco dava o dinheiro para a empresa assinava o empréstimo e pagava tudo. Então tinha esse questionamento de ICMS próprio, que ICMS próprio é tudo, não é? Mas a partir de setembro de 2003 houve essa mudança que ele passou a ser tributário. E a partir desse momento, a legislação está bem clara, não só a lei, como o próprio decreto, né, que fala que é sobre as operações de produção própria, né? Então, assim, até seria um contrassenso você dar um benefício para a indústria, para gerar emprego e produção aqui no estado do Ceará, e a empresa ter um benefício para atividades comerciais que geraria até uma concorrência desleal aí no mercado, né, com relação a isso. Então, assim, o termo de acordo passou a ser explícito, né? Que é exatamente o instrumento qual a empresa assina, que é um benefício por tempo determinado, normalmente por 10 anos. Lá explica que é só sobre o ICMS incidente sobre a produção própria, né? Então, isso está bem claro. E o estado do Ceará, e aqui eu falo aqui na condição de quem realmente trabalhou durante muito tempo nessa célula, né? Não optou por fazer a operação em separado, porque isso é uma confusão maior ainda, viu, doutor Rinaldo? Se o senhor, na hora que isso vai para a auditoria, porque você vai ter um período que vai ter um saldo credor na operação comercial e um saldo devedor da operação industrial,
e o benefício só incide efetivamente sobre quando houver saldo devedor, né? Então, a confusão é maior, tanto que eu acredito que só tem um estado na federação que faz isso, que tem um SPED preparado para isso. Os outros estados, nenhum trabalham dessa forma, embora tenham incentivos semelhantes, né? Então, acredito até que só isso já diz que realmente é um complicador maior. E, além do mais, como o senhor coloca, a gente vê que quase a totalidade das operações são industriais, né? São produção própria, né? O senhor pode ver aí pelo próprio movimento da empresa, tudo acima de 97%, 98%, né? Então, a gente não ia tratar uma exceção, né, como regra, né? Então, por isso que se optou por realmente dar esse entendimento. O entendimento do parecer é o entendimento que sempre foi dado pela própria célula de benefício, né, que é um entendimento, no meu entender, muito mais favorável até à empresa, né, porque ela aproveita todos os créditos e todos os débitos, e só sobre o valor do benefício que ela aplica a proporcionalidade, né, que o senhor mesmo na sua defesa coloca isso, né, que a diferença lá do levantamento que foi feito pelo auditor é que ele segregou ali, tirou todos os créditos, jogou para a parte da apuração e pegou o débito da parte comercial e cobrou em separado total, né? E o parecer, realmente, ele não é uma norma, né? Mas ele veio ajudar nessa interpretação para deixar isso claro e sempre foi a linha que nós defendemos e orientamos lá na época da própria célula de benefício fiscal, né? Então, isso é mais um contexto para a gente falar sobre o que o doutor Erinaldo tinha colocado, né? E o doutor Leilson também. Agora, com relação ao cálculo em si, eu queria fazer duas observações, né? Primeiro, quando o doutor Erinaldo leva o DIFAL para ICMS não próprio, né, que seria não da produção própria, ele está corroborando que isso deve realmente ser excluído do cálculo do benefício, né? E aqui, como o doutor Rafael colocou, o diferencial de alíquota não faz parte disso, e o doutor Leilson também, né? As empresas do FDI, elas não têm diferencial de alíquota de ativo imobilizado. Esse benefício, ele é diferido. Bem lembrado. É um dos benefícios que as empresas têm. Mas o diferencial de alíquota sobre o consumo, não. Esse é devido a todas as empresas, né? E aí a gente pode fazer, inclusive, analogias que a empresa pode até estar fechada, sem produzir nada, mas está comprando produtos de consumo em férias coletivas e gerar esse ICMS que é devido, né, embora não tenha produção nenhuma. Mas, me abstendo a tudo isso, eu ainda cito aqui aos senhores o disposto do artigo 589 do nosso regulamento, que trata sobre o diferencial de alíquota, né? E ele diz o seguinte: o ICMS devido na operação e prestação com bem de ativo permanente ou de consumo, oriundo de outra unidade da federação, será calculado com base na aplicação do diferencial de alíquota, o diferencial entre as alíquotas internas e interestadual, sobre o valor utilizado para a cobrança do imposto de origem, observado o disposto no inciso 11º do artigo 25. Então, isso aqui é uma regra geral para todas as empresas, né? E aqui ele fala: o contribuinte obrigado a manter a escrituração fiscal deverá recolher o ICMS de que trata o CAPT no prazo de recolhimento do imposto fixado na legislação. Ou seja, o diferencial de alíquota, quem tem escrituração fiscal, ele tem a prerrogativa de recolher aquele imposto na data da sua escrituração, na data do seu pagamento, do seu vencimento, mas ele não pode colocar isso em benefício nenhum, até porque aquele imposto é apurado totalmente em separado, né? E ele diz mais: o contribuinte não obrigado à escrituração fiscal e apuração deverá recolher o ICMS no momento da passagem do bem no primeiro posto fiscal de entrada desse estado. Ou seja, o DIFAL, a empresa, por ter escrituração, ela pega aquele mesmo valor e tem a prerrogativa de pagar na data do vencimento da sua apuração. Mas aqui ele não está mandando ela levar para a apuração e abater isso dos créditos, não. Ela tem que efetivamente efetuar esse pagamento, né? Então, assim, por mais esse motivo, esse valor realmente tem que ser excluído da base de cálculo do benefício. E se eu não tirar ele ali na apuração, o senhor não vai efetuar esse recolhimento. Aquele valor tem que ser excluído e dali, sim, aplicar o benefício do FDI sobre o que sobra. Então, com base também nesse que está disposto no artigo do DIFAL, né, eu entendo que realmente isso tem que ser excluído do benefício do FDI. Seriam essas as minhas considerações, senhor presidente.
Obrigado, doutor Henrique. Doutor Reinaldo, quer fazer alguma observação final? Senhor presidente, eu só queria levar para consideração para o doutor Henrique e para todos os conselheiros, com certeza o raciocínio do doutor Henrique ele está mais certo de qualquer um de nós quando o assunto for FDI. Ele até no começo ele ia dizer que ele tem muita similaridade com o FDI. Ele corrigiu dizendo que era familiaridade. Não, eu acho, doutor Henrique, olhem para você, olhem porque você é o homem FDI da Secretaria da Fazenda. Boa parte do que a gente tem hoje é fruto da sua capacidade, e uma coisa que eu sempre dizia da apuração separada, que você falou agora na Vicunha, na maior parte dos meses representa 0,5%, 0,40%, então é colocar a exceção como regra, né? E nesse ponto aí eu comecei a refletir melhor. Então, quem sou eu? Porque eu até comentei, eu fico muito honrado de discutir uma questão de FDI com o doutor Henrique. Quem sou eu para estar questionando? Eu acho, doutor Henrique, que o seu raciocínio é um raciocínio, com certeza, o mais certo possível. Mas o que eu queria levar em consideração para as senhoras e senhores jogadores, especialmente o doutor Henrique, que era o ideal, doutor Henrique, que a legislação dissesse. Então, a apuração vai ser feita em separado. E aí a apuração dissesse a forma de colocar o default. O default você não pode considerar para proporcionalidade. Porque, me permite, doutor Henrique, ante a inexistência da normatização, o cara contribuinte vai trabalhando do jeito que vai. Eu acabei de ler de novo o parecer do Sinditeixo, e ele não cita esse detalhe. O próprio parecer, que foi um avanço, ele não cita esse detalhe. Então, o ideal é que a gente pudesse ter uma norma explicando, pegando a sua planilha, aí, doutor Henrique, e descrevesse sua planilha. Você, então, considera inicialmente na forma de cálculo todas as receitas. Então, você segrega, então, explicando cada célula da sua planilha, e que a sua planilha pudesse ser uma referência, não só para os contribuintes, como para a auditoria tributária. Só que, até que isso seja normatizado, penalizar o contribuinte, que, porventura, no caso aqui, considerou o default para calcular a proporcionalidade, e, mais uma vez, não é considerar essas operações como operações de FDI, não. Ao contrário, elas são separadas. Mas na hora que a empresa entendeu o seguinte, quanto é que eu tenho de operações próprias da minha receita total? Eu tenho 96%, porque considerou tudo. Mas você deve considerar o default num outro momento. Mas isso não estava normatizado. Então, o que eu queria só pedir para Vossas Excelências é que, nesse caso aqui em concreto, a gente entendesse que o contribuinte não agiu com má fé. Nós estamos diante de uma inexistência de uma regulamentação que deveria ser mais detalhada. E, nesse sentido, pedir que fosse aplicado o artigo 112, fosse, então, dada a parcial procedência nos termos da planilha do contribuinte, e que esse contencioso pudesse apresentar essa planilha do doutor Henrique, que, mais uma vez, mais perfeita do que a nossa, pudesse ser encaminhada para que ela possa ser normatizada e encaminhada para todos os fiscais, para que a gente pudesse não ter mais esse tipo de discussão à frente da Secretaria da Fazenda. Uma das grandes vantagens do contencioso é que o contencioso ele promove o aprimoramento da legislação através de casos práticos. Eu acho que esse é um exemplo patente. A gente pode melhorar a vida do contribuinte, a vida da fiscalização, com essa planilha elaborada pelo doutor Henrique. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Reinaldo. Doutora Ana Tereza, você quer fazer uma observação sobre a planilha ou... Presidente, deixa eu só falar um pouquinho sobre o que o doutor Reinaldo voltou a falar, que eu acho que é importante só para a gente não perder o raciocínio, se o senhor me permitir. Sim, doutor Reinaldo. O doutor Henrique, fica à vontade. Doutor Reinaldo, mais uma vez, eu acho que eu não me fiz entender perfeitamente. Quando o senhor pega o DIFAL e lança ele na proporcionalidade, na realidade, o senhor está piorando a relação da proporção para a empresa. Eu não sei se o senhor observou, mas na minha planilha, no mês de janeiro, é 97,7% de produção própria, e a do senhor cai para 96%. Não é isso que eu estou questionando. O que eu estou questionando é que o senhor tem que excluir o DIFAL do benefício, não é na proporcionalidade, não.
é tirar ele da base de cálculo do benefício, não por força da legislação do FDI, mas por força do regulamento do ICMS, que diz que o diferencial de alíquota, a empresa tem uma prerrogativa para levar, para pagar isso na data de vencimento. Ele não manda o senhor colocar isso na apuração, não. O senhor tem que efetuar. A gente tem essa norma de tratar na apuração, porque paga tudo junto. Mas o que fala o artigo 589 é que o senhor tem que pagar aquele valor, independente da sua apuração, na data do vencimento do imposto. Então, é isso que eu estou colocando. Ele tem que ser excluído, não é por conta da legislação do FDI, nem por conta da interpretação, que se é ou não produção própria, não. E na hora que o senhor lança lá, o senhor está piorando a relação de proporcionalidade para o senhor diminuiu o seu percentual de produção própria. Eu não fiz isso, eu tirei ele da base de cálculo do ICMS, não só porque não é produção própria, mas também porque o artigo 589 é bem claro em relação a isso. O diferencial de alíquota, a prerrogativa é só para pagar isso na data do seu vencimento, ele não é para... A gente usa lançar ele na apuração como uma forma de facilitar, de entender melhor. Mas o pagamento é devido, independente do senhor ter ou não, entendeu? Então, é só isso que eu queria deixar claro, presidente. Presidente, só para esclarecer um único ponto, doutor Henrique, porque, doutor Henrique, quanto pior, entre aspas, for a relação, 95%, 94%, 90%, aumenta o percentual de crédito na apuração de débito em crédito em separado. Então, por isso que... Não é assim, não. Me perdoe, doutor Arinaldo. É assim, me perdoe aqui eu afirmar com tanta veemência dessa forma. Esse percentual, na realidade, é para aferir até onde a proporcionalidade do seu incentivo. Então, quanto maior esse percentual, se esse percentual fosse de 100%, o senhor tinha que ter o benefício integral. Se o senhor não tivesse nada naquele mês de operação de terceiros, o seu percentual ia ser 100%. O senhor ia ter o benefício do FDI totalmente, mas mesmo assim, se tiver alguma parcela de diferencial de consumo, ele teria que ser excluído daquela base, porque senão esse recolhimento não vai existir. Vamos imaginar que o senhor tivesse 100% naquele mês, o senhor não ia pagar nada de default se o senhor levar ele para a base. O senhor está entendendo? Eu queria tentar me fazer entender para ficar claro para todo mundo, não só para o senhor, mas para todos os presentes também. Então, na hora que o senhor lançou lá, o senhor foi reduzir o seu benefício. Não é essa conta que a gente está fazendo. O default tem que ser excluído, é da base de cálculo do recolhimento mesmo, porque ele entra depois da apuração. É um débito extra-apuração que o senhor traz em função da movimentação de material de consumo. Então, tá aquele exemplo que eu dei. Se o senhor não tivesse operação nenhuma naquele mês e tivesse comprado material de escritório para poder, no mês seguinte, começar a funcionar, o senhor ia ter lá um débito de default. E o senhor ia usar a FDI em cima dele? Não, o senhor não teve produção nenhuma. E dentro do seu raciocínio, se naquele mês não tivesse nenhuma venda de terceiros, o senhor ia ter 100%, mas o senhor mesmo assim ia ter que recolher o default, porque o default é extra-apuração. O default é extra-apuração, é porque a empresa considerou, doutor Henrique, o default só para considerar a receita total. É isso que eu eu não levei, a gente não entra, a gente não traz o default para essa conta. A gente pega lá todo o débito do ICMS gerado da saída, que são as notas fiscais emitidas pela empresa, todas as notas fiscais, todo o ICMS gerado das notas fiscais, que o default, a empresa não emite nota fiscal nenhuma para default, não. O default vem à parte. E pega essa relação sobre as notas fiscais só dos produtos de terceiros que o senhor vendeu. Então, essa é a proporcionalidade. O default não faz parte dessa conta. Presidente. Só entender isso. Senhores, a questão é conceitual. O default vai ser exprimido na primeira parte da tabela ou na segunda, como foi o doutor Leilson? Entende? Vai votar essa questão. Antes vota o doutor Leilson e depois a gente traz para votação, certo? Doutor Leilson. Presidente, eu acho que no finalzinho, doutor Henrique, ele explicou o que eu ia esclarecer para o doutor Arinaldo. Na verdade, quando a gente se fala aqui em FDI, o benefício, ele é em relação ao ICMS devido. ICMS devido é ICMS na saída, ou seja, nas emissões dos documentos fiscais. Então, o FDI, ele beneficia a industrialização que depois ela sai da empresa, ou seja, que ela é vendida. Então, nada tem a ver em relação aos débitos que são devidos em razão da entrada na indústria. Então, é isso que eu ia esclarecer. No final, o doutor Henrique, ele esclareceu já no pontinho final, ele colocou essa questão aqui. Assim, outra coisa, para esclarecer o doutor Arinaldo,
esse modelo de apuração, embora que não tenha, eu concordo, doutor Inaldo, acho que seria interessante sair com a nota explicativa, a norma de execução nesse sentido, mas esse modelo já está sendo aplicado na fiscalização, pela fiscalização. Eu já peguei vários autos de infração dando parecer de FDI, em que se aplica essa regra, a planilha já vem especificada, já aplicando essa proporcionalidade entre as operações de industrialização própria, pelas industrialização não própria, e aplicando esse percentual. Ou seja, então, a orientação em termos de Secretaria da Fazenda, para fiscalização, ela já está dada, embora que não tenha essa norma de execução, uma nota explicativa, o que seja, mas os cálculos que vêm sendo apurados pela fiscalização pós esse parecer, já vem nesse sentido. Senhor presidente, só para fazer o esclarecimento, eu não queria que o julgamento aqui fosse em considera ou não considera o default. Até porque, quando o doutor Henrique disse que não se considera o default, o doutor Henrique, para mim, ele é o cara do FDI. Eu acho que esse é o raciocínio correto. A consideração que eu peço que os senhores julgadores levem em consideração é o seguinte, é de que até mesmo o parecer do Siniteixo, ele não cita isso. Então, o fato do contribuinte ter colocado o default antes, isso não seria errado face à inexistência de uma norma. Esse é o argumento que eu quero trazer, senhor presidente. Não é dizer, coloca no consideração de default, não. O fato de ter colocado default não seria infração, porque não existe uma norma que trate especificamente disso. Por isso, doutor Henrique, eu não estou querendo discutir se deve colocar o default, não. Eu quis só explicar por que é que a empresa colocou e que a gente não pode dizer que estaria tão errado porque não existe uma norma tratando do assunto. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Tá certo. Doutor Leonardo, eu me expressei mal. Então, em face da ausência normativa, ou legislativa, ou normativa, que os pareceres são normas complementares, aplicar-se-ia, no caso, o artigo 112 do CTN, que é essa ausência de norma. Tudo bem, doutor Edinaldo. Senhores, eu creio que foi bastante debatido. Todos estão aptos a votar? Como vota o doutor Henrique? Presidente, eu voto por receber o recurso ordinário, né? Acho que é dar-lhe parcial provimento, né, presidente? Já parcial procedente, né? De acordo com a planilha que me foi apresentada. E aqui, com relação ao DIFAL, eu gostaria de deixar registrado que na realidade, o DIFAL tem um regramento próprio, né? Que é o artigo 589 do nosso regulamento, parágrafo 1º, né? Que ele é para ser pago independente de benefício ou não, ele tem a forma a data de recolhimento dele exatamente de acordo com a data da apuração da empresa, né, do recolhimento da empresa. Então, por isso, eu entendo que isso está perfeitamente amparado e voto de acordo com a planilha que eu apresentei. É 123.1c ou é 1D, doutor Henrique? 123.1c, presidente. 1c. Falta de recolhimento. Falta de recolhimento. A decadência a gente já tratou já foi tudo afastado, creio eu. Já foi afastado, né? Todos esses problemas já foram afastados. Doutora Elineide não está com problema de conexão. Doutor Leilson? Com o relator, presidente. Doutor Wander? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Marcos? Com o relator, presidente. Doutor Rafael? Eu acompanho o relator parcialmente. Só quanto à multa, eu suscito que ela deveria ser aplicada no 1D, que é a multa de 50%, porque, no caso, o contribuinte ele gera o FDI, ele já escritura as informações. Né? Então, voto divergente, senhor presidente. Parcial procedência, nos termos da concepção da planilha, que determina o quantum. Porém, quanto à multa, aplicação do artigo 1231D, multa de 50%. Obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Concluída a votação, então a segunda Câmara, por maioria de voto, conhece o recurso, dá provimento para reformar a decisão, poder autorizar a administração, decidir pela parcial processo de atuação, conforme os cálculos apresentados em planilha pelo relator. E aplicando ao caso a penalidade do 123.1c da Lei 2.670/96. Esta é a decisão para este processo. Senhores, vamos ter um intervalo, registrar o voto divergente do doutor Rafael, que sugeriu 1D. Doutores, senhores, é um intervalo de 10 minutos, 10 e 20 retornamos, é o tempo que a doutora Elineide também retorna, que ela está com problema de conexão. Um breve intervalo de 10 minutos.
Presidente, agradecer aqui, a discussão foi muito rica, viu, doutor Arinaldo? Eu, de qualquer forma, muito bom, assim, o aprendizado é importante aqui nessas situações, né? E me desculpe aí se por algum momento o tratamento não foi o devido, viu, doutor? Não, para mim é uma aula, doutor Henrique. Por isso que eu quis esclarecer que eu não estava querendo discutir que o meu raciocínio estava mais certo do que o raciocínio, tanto que eu comecei dizendo, ó, com certeza o raciocínio do doutor Henrique é muito mais certo do que o nosso. Só que, em razão da inexistência de uma norma específica, por isso que eu estava postulando o 112. Porque nós estamos diante de uma nova forma de se calcular, né? Antigamente se colocava tudo no mesmo bolo. E a proporcionalidade gera dúvidas, né? Por isso que eu estava querendo dizer, o contribuinte não errou em colocar o default antes, né? E colocando o default antes dá uma diferença, não sei se você viu aí, de uns R$100 e poucos mil de valor principal, né? Quase 200, né? Basicamente, essa cobrança aí é o default, viu, doutor Arinaldo? O que fica aí é a empresa quase na totalidade. Vai conceder algum intervalo? Já concedeu, nós estamos no recreio já. Mas, doutor Arinaldo, eu concordo com você. Eu acho que deveria ser separado, como a Bahia faz. Eu sempre pensei assim. Era menos problemático para todo mundo. Também concordo com isso. Deveria ser separado mesmo.